mais se fala sobre a questão do desfralde sem treino ou desfralde natural. Mas afinal, o que é isso exatamente? Eu neste vídeo vou explicar-vos de forma resumida o que é um desfralde sem treino. Vamos? Olá e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fafá, eu gravo vídeos sobre parentalidade. Antes de mais peço desculpa pela minha voz, mas eu estou doente e a voz está a ficar afetada. Eu normalmente não pareço um pato a falar, hoje vou parecer. Quando eu trouxe o tema do desfralde, em relação às fraldas utilizáveis, se aceleravam ou atrasavam o processo, houve muito interesse na questão do desfralde sem treino. Mas afinal, o que é isso? E porquê é que se fala sem treino? A verdade, o desfralde é uma imposição do adulto. É o pai ou a mãe que decide, está na hora da criança largar a fralda, seja porque já estão fartos de fraldas, o que é legítimo, seja porque a criança tem de entrar no jardim infantil e não aceitam fraldas, seja porque os pais já estão fartos de gastar dinheiro porque não usam reutilizáveis, seja por que razão for, o desfralde nasce da intenção dos pais. Aqui eu proponho precisamente o contrário. O desfralde ser completamente guiado pela criança e as suas necessidades. Porque quando nós adultos impomos o desfralde, impomos à criança que ela faça algo para o qual não está totalmente preparada, estamos a sobrepor as nossas necessidades às necessidades da criança. Já todos certamente ouvimos falar de que o desfralde deve ser feito no verão, que se tira a fralda, que põe-se a criança de X em X tempo no bacio, quer ela tenha vontade, quer não, que vai haver muitos acidentes, vai haver muitas mudas de roupa, tranquilo, para sermos gentis com a criança. Mas será que é mesmo assim? A questão é, se nós estamos a colocar a criança no bacio, nós estamos a condicionar o seu comportamento. É óbvio que ela mais cedo ou mais tarde vai desfraldar, porque está condicionada para tal, mas não está a respeitar o seu ritmo, não está a respeitar o seu corpo. Vai ao bacio porque alguém põe no bacio e não porque a criança sente a vontade de ir ao bacio. Na verdade, não há muita informação disponível sobre este assunto que eu estou aqui a propor. Não há estudos científicos, há muito pouca coisa. Mas há realmente observação e há muito feedback que eu tenho da parte de fisioterapeutas, osteopatas e até psicólogos das consequências de um desfralde precoce. A criança não está preparada e é obrigada a retirar a fralda. Nós, como adultos, não devemos retirar algo que nós demos à criança. Fomos nós que colocámos as fraldas e estamos a retirá-las. Por exemplo, com a Xuxa, se nós damos uma Xuxa à criança, se oferecemos uma Xuxa à criança, então também temos de ser gentis na forma como a retiramos. Aqui é exatamente a mesma coisa e vamos respeitar as necessidades das nossas crianças. O meu filho tem 3 anos, ainda não desfraldou. Tem tudo preparado para tal, o tal kit desfralde que eu irei falar, já deu alguns dos sinais, que também vou abordar noutro vídeo, mas por simplesmente não quer e eu respeito isso. É muito mais fácil se for a criança a liderar o desfralde. Porque a criança, quando o fizer, está preparada para isso e nós não temos de nos preocupar muito a questão dos tais acidentes que acontece imenso e não sei o quê. Provavelmente não, porque a criança está preparada. Isto para vos falar do que se está a passar na criança. Para uma criança largar as fraldas, tem de ter controle dos esfíncteres. Os esfíncteres são os músculos que retêm o xixi e o cocó no nosso corpo. Como qualquer outro músculo, sofre um processo de maturação. Qualquer criança, desde que não haja uma normalidade, qualquer criança é perfeitamente capaz de fazer um desfralde sozinha, naturalmente, até aos 4 anos. Mas na nossa sociedade há uma pressa associada ao desfralde, pelas razões que eu elenquei no início do vídeo, ou por outras quaisquer, isso cada família sabe de si, e como tal, fazemos um desfralde precoce na maior parte das situações. E este desfralde precoce pode realmente ter consequências. Tenho o cão aqui a passarinhar. Amy Pickler, do movimento, ou filosofia Pickler, em que há um profundo respeito pela autonomia da criança, e aqui, obviamente, estamos a falar também da autonomia da criança, diz que tentar ensinar uma criança algo que ela pode aprender sozinha, naturalmente, não só é inútil, mas também é prejudicial. A criança vai fazer o desfralde naturalmente e todos os pais vão passar por este processo do desfralde. A questão é se o vamos fazer de uma forma manipulada, em que nós manipulamos a criança e condicionamos o seu comportamento, vai desfraldar, claro, ou se, ao invés disso, deixamos a criança orientar-nos e fazer o desfralde ao seu timing, respeitando o seu próprio tempo e não das outras crianças todas à volta.
Porque, acima de tudo, o desfraldo não é comportamental, é fisiológico. E se nós não intervirmos, se nós deixarmos a coisa fluir, a criança vai fazê-lo naturalmente quando se sentir preparada para tal. É algo natural. Tal como nós não ensinamos as crianças a andar, elas aprendem sozinhas. Aqui é exatamente a mesma coisa, mas por conveniência, muitas vezes nós aceleramos o desfraldo, ou podemos fazê-lo. Aqui proponho-vos a deixar ser a vossa criança a orientar o seu próprio desfraldo. Eu espero que este vídeo vos tenha sido útil e que vos tenha dado também algumas ideias sobre isto do desfralde sem treino ou desfralde natural. Eu tenho mais assuntos para falar em relação ao desfralde, já vi que há algum interesse aí da vossa parte. O que é que gostariam mais que eu abordasse? Quais são os temas mais pertinentes para vocês? Comentem em baixo para eu poder saber. Para mais informação sobre o desfralde sem treino, eu recomendo que pesquisem a Erva Daninha, é um projeto da Dulce, ela fala muito sobre este assunto. Eu fui buscar muita informação aos vários workshops que eu tenho feito com ela, portanto recomendo que procurem. Gostem deste vídeo, comentem, partilhem, subscrevam o meu canal, ativem as notificações e até breve!